Isaías 55, de 6 a 11 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Esse texto ele é maravilhoso e ele nos fala exatamente de Deus. Deus é rico em perdoar. E por ser um Deus rico em perdoar, Ele nos convida e nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm o hábito de ler apenas passagens aqui e acolá na Bíblia e perdem com isso a visão do contexto. É por isso que eu tenho, aqui em Granada, nós temos incentivado você a ler a Bíblia inteira. Leia a Bíblia inteira. Faça da Bíblia o seu principal livro. Vá de Gênesis ao Apocalipse, depois volte para Gênesis e leia, porque é fazendo assim que você vai se tornar familiar com as Escrituras e vai ter ali o seu contexto. E por muitas vezes as pessoas lerem apenas porções, eles conhecem muito, essa passagem é conhecida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E geralmente o que vem à memória, quando a pessoa ouve essas palavras, é a questão da salvação. E isso é certo. A nossa vida aqui, ela passa, e passa rapidamente. E quando lemos esse texto, muitas vezes nós lembramos disso. Não, temos que buscar o Senhor agora, enquanto estamos vivos. Isso é certo. A vida passa rápido. Na última semana, nós tivemos aí a notícia de algumas pessoas bem conhecidas na mídia que partiram. E quando você ouve que uma pessoa se foi, isso traz um peso no coração, principalmente quando você não tem aquela certeza, aquela segurança de saber para onde, qual que foi o destino daquela pessoa. Nós tivemos nesses dias, o famoso lá, o Ozzy Osbourne. Chegou o momento dele, ele partiu, ele se foi. Eu vi um clipe, um dos últimos que ele gravou, e ele estava cantando a música, mamãe, estou voltando para casa. E o meu coração doeu, porque eu fiquei sem saber, mas será que realmente ele está indo para casa, a casa do Pai? É claro, a gente não deve julgar ninguém, porque só Deus sabe a história que se passa no coração de cada um. E quando a gente fala em pessoas como Ozzy Osbourne, para mim um grande exemplo é o Alice Cooper, Esse é mais das antigas, Mas é maravilhoso, Você vê ele no palco, é uma coisa meio estranha, mas quando você ouve o testemunho de fé, a experiência dele com Cristo, e como Deus tem usado a vida dele para levar o Evangelho, esse que a gente prega aqui, para tantas pessoas. Então é por isso que eu digo, você nunca sabe aquele último minuto na vida de alguém. Tivemos também a Preta Gila no Brasil, que se foi. Nós não sabemos o que se passou. É por isso que, como igreja, nós precisamos pregar, nós precisamos falar. Deus nos colocou aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Porque quando você anuncia o Evangelho, fala de Jesus, isso é uma semente que você está colocando. Mas você é só parte do processo. Você é encarregado de comunicar, jogar a semente. Agora Deus, Ele olha com carinho e com cuidado cada vida e cada semente plantada.
E para a glória dele, ele tem esse poder de fazer germinar e trazer vida. Isso dito, eu creio que na eternidade nós vamos ter muitas surpresas para a glória de Deus. E vamos encontrar lá muitas pessoas que talvez, com os nossos olhos tão limitados aqui, a gente não tem noção o que se passa no coração delas, mas que Deus vai estar levando. Mas o texto ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então geralmente as pessoas pensam apenas na questão da salvação. Só que quando você olha o texto no contexto maior, aí nós temos uma compreensão mais ampla. Isaías, ele estava profetizando para o povo de Judá, para o povo de Israel, Judá principalmente, naqueles últimos anos antes do cativeiro. E Isaías ele estava trazendo ali uma mensagem que apontava para os erros, para os pecados da nação. E falava de como que a ira de Deus estava sendo reservada para ser derramada sobre a nação. E os problemas quando você lê o profeta Isaías e os outros profetas, os profetas menores, Jeremias, também que é um dos profetas maiores, quando você lê os profetas, você vê a linguagem que Deus usa para falar da situação do povo. E uma das linguagens fortes, Deus ele compara a nação de Israel a uma prostituta, a uma mulher que foi amada na sua juventude, foi cuidada pelo seu esposo, mas depois se deixou tomar pelos seus desejos e simplesmente o traiu de tantas maneiras, até ficar numa situação difícil. E lá no profeta Oséias, Deus fala, usa toda essa metáfora e diz que ele é aquele Deus que mesmo assim é semelhante ao marido que ama tanto que é capaz de buscar essa mulher lá naquela situação mais difícil e trazer para junto de si. E eu digo que às vezes uma linguagem como essa pode chocar alguém, sendo dita aqui do púlpito, mas eu digo a você, se você for ler os profetas, você vai ver uma linguagem muito mais forte do que essa. E Deus usa essa linguagem para mostrar a situação espiritual do povo. O povo que foi amado por Deus, foi trazido por Deus lá do Egito e de repente se prostituiu espiritualmente, é essa linguagem que Deus usa, se prostituiu servindo aos outros deuses, ídolos pagãos, cometendo toda forma de orgias e abominações, sacrificando os próprios filhos. E não só isso, a situação do povo. E Deus fala, aquele povo que vive na ganância, oprimindo, matando, roubando, pensando só em si. E quando eu leio os profetas, eu lembro dos jornais, das notícias que nós estamos ouvindo agora, e eu vejo que a coisa que Deus mais abomina é quando o juízo é torcido. E ele denuncia isso, porque ele diz, os juízes, eles estão torcendo a lei. Os príncipes querem roubar, querem tirar a herança do órfão, da viúva, do pobre, e os juízes, por um par de sandálias, trocam. Então é essa a situação. Então, é nesse cenário, é para esse público, que essa palavra está chegando em primeira mão. E o que Deus está falando é, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aqui você tem o povo, antes da destruição, antes que os assírios tomassem lá o reino do norte, antes que os babilônicos vieram e também levando Judá e Jerusalém para o cativeiro. E o que Deus está falando é isso, se arrependa, muda a sua situação, mude, porque o Senhor é rico em perdoar. Como eu falei, nós muitas vezes tiramos o texto assim, e quando lemos pensamos apenas na questão da salvação eterna. Sim, maravilhoso saber que nós somos salvos e que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É maravilhoso saber que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas esse texto, ele nos chama a atenção
para nós pensarmos nas nossas responsabilidades, para nós pensarmos na nossa vida, para nós pensarmos na nossa maneira de viver na presença de Deus. Nós já fomos salvos por Jesus? Sim. Deus, Ele nos chamou, Ele tem um propósito na nossa vida, isso é maravilhoso, nada vai nos separar do amor dEle. Nós temos no nosso horizonte em Cristo Jesus a certeza, a promessa da eternidade, de viver na presença de Deus por toda a eternidade, porque Deus é o Rei de toda a terra, é o Deus que nos revelou essa aliança de amor, e foi Ele que veio em Cristo pagar a nossa dívida. Mas, presta bem atenção, às vezes nós vivemos olhando e tranquilos em relação à eternidade, mas a Bíblia diz que muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Em outras palavras, a Bíblia diz, muito sofrimento virá sobre a vida daquele que conscientemente se entrega ao erro, se entrega ao pecado. É isso que a Bíblia está falando. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe a sua vida entrar num mar de complicação, de problemas. É maravilhoso, né? Às vezes a gente vê a misericórdia de Deus, pessoas que conheceram a Deus, foram fiéis, mas de repente se descuidaram de tantas coisas, e daí a pouco a vida destroçou, a família se arrebentou, alguns até o ministério também desandou, mas lá ao final Deus conduziu ao arrependimento. Que maravilha, ele vai viver eternamente? Sim, a salvação é em Cristo, mas que prejuízo, quanto sofrimento à toa, quantas vidas sendo destroçadas, filhos, filhas e tantas coisas. E é essa a mensagem de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor diz, deixe o pecado, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Conversão é voltar-se para Deus. Há aquele momento na nossa vida, maravilhoso momento, quando o Espírito Santo age no nosso coração, e nós então somos chamados por Deus, e temos esse encontro de salvação. É aquele momento onde nós recebemos a bênção da salvação, do novo nascimento. Isso é algo maravilhoso na nossa vida. Mas nós precisamos nos converter diariamente. Porque o que é conversão? Conversão é você estar caminhando no caminho errado e fazer a meia volta e caminhar no caminho certo. Quantos momentos eu preciso de conversão nas minhas atitudes, áreas da minha vida que eu preciso me converter, pensamentos, impulsos. E o Senhor diz, se converta porque Ele compadecerá, porque Deus é rico em perdoar. Uma coisa maravilhosa é que a Bíblia diz que Deus, Ele não inocenta o culpado. Sabia disso? Deus, Ele não inocenta o culpado. E isso vale para nós também. E eu tenho que pensar nisso para eu entender que as minhas atitudes diante de Deus têm a sua importância. Isso é importante para entender que mesmo já sendo salvo e que nada vai me tirar essa bênção, eu sou responsável diante de Deus, e nos anos que aqui vivo, eu posso usufruir grandes bênçãos decorrentes da obediência, ou eu posso sofrer muitas consequências dos meus erros. E a Bíblia diz que Deus, Ele não inocenta o culpado, jamais. Inocentar não, você está errado, mas tudo bem. Ele não inocenta. Nós não fomos inocentados por Deus, nós fomos perdoados. E aí é a grande diferença. Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça e diz, tudo bem, eu te entendo, vai. Não, entenda, de todos os nossos pecados, eles trouxeram um alto preço sobre Jesus. Semana passada nós ministramos, meditamos sobre Isaías 53, e é gostoso, Jesus receber essa bênção. Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados.
as nossas dores Ele levou sobre si. Isso é maravilhoso, mas eu tenho que entender que aquela cruz sangrenta, dolorida, horrível, era o que eu merecia, porque Deus, Ele não inocenta o culpado, e foi por isso que Ele próprio teve que vir, através de Jesus, viver uma vida perfeita, e aí Ele assumiu na cruz o meu pecado, o meu erro. Eu não fui inocentado, o castigo veio, a ira veio, mas Jesus estava lá, como meu substituto, como meu sacerdote, e assumiu, Ele pegou tudo isso no meu lugar. Eu tenho que ter consciência disso, e essa deve ser a minha motivação para fugir do erro, fugir do pecado, lutar contra os impulsos da minha carne, para viver uma vida santa, porque eu tenho que entender que os meus erros, os meus pecados, eles trouxeram sofrimento a Cristo. E aqui, vamos trazer à memória algo que nós sempre ensinamos aqui, que Jesus Cristo, lá na cruz, quando Ele disse, está consumado, está quitado, Ele estava pensando em toda a nossa lista de pecados, e nós fomos perdoados. Eu sei que você gosta de ouvir isso, porque é algo que nos conforta, mas vamos pensar no outro aspecto. Isso significa que cada pecado que eu cometo, ele, em certo sentido, está conectado com a cruz. Cada decisão errada que eu tomo em função do pecado, em função do erro, é algo que eu conscientemente estou fazendo, mas está trazendo dor e sofrimento a Cristo. Isso é algo muito sério. Essa coisa transcendental, que nós estamos ligados a Cristo desde a eternidade, que lá Ele já me perdoou. Sim, lá Ele já sofreu por todos os meus pecados. E a minha motivação sempre deve ser o amor. O amor a Deus. Diz aqui, Deus, Ele é rico em perdoar. E eu já compartilhei muito essa experiência minha, quando o Hugo, meu filho, ainda novinho, 10 anos, 11 anos, ele chega para mim e pergunta, papai, se eu falar palavrão, eu vou para o inferno? Eu falei, você não vai para o inferno, se você tem Jesus, mesmo que você falar um palavrão, você não vai para o inferno, mas Deus não vai se agradar disso. E a sua motivação para não falar palavrão não é medo de ir para o inferno, mas é o seu amor por Deus. Esse é o ponto. É amor por Deus, não é medo. E o Senhor, Ele continua dizendo aqui, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o texto aqui nos convida a olhar acima, a colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Nós somos muitas vezes tentados e levados a viver a vida muito pequena. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para um dia assentarmos no trono junto com Jesus, fomos criados para viver na presença de Deus por toda a eternidade. A Bíblia diz que ainda nem nos foi revelado tudo aquilo que nós vamos ser, mas é algo grandioso. Deus está trabalhando na nossa vida, nós somos preciosos aos olhos de Deus, mas o problema é que muitas vezes vivemos uma vida pequena, vivemos uma vida focada apenas nas nossas coisas. Quantas pessoas, quando pensam em Deus, ele pensa numa imagem ou em alguém que está distante, e quando ele fala em Deus, é pensando, bem, eu estou aqui tentando fazer acontecer, ou estou sofrendo, estou com problema, eu tenho que clamar a esse Deus, tem que fazer alguma coisa por mim. Hoje nós vemos as pessoas buscando a Deus, não buscando o que está no coração de Deus,
não o que está na mente de Deus, mas nós vemos pessoas buscando simplesmente um auxílio para fazer o que está na própria mente, aquilo que está no próprio coração. E o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Esse é um convite para conhecermos a Deus, a grandeza de Deus. É interessante que, como eu falei aqui, é Isaías, ele está falando para o povo que está em vias de ser destruído, literalmente, ser levado para o cativeiro. Mas Deus, ele já está aqui anunciando que esse povo vai ser restaurado, que ele vai juntar de novo a sua nação, que ele vai escrever não numa tábua de pedra, né, como a religião, mas é o evangelho, ele vai escrever no coração, ele vai dar vida, ele vai trazer transformação e transformação profunda. O Senhor está falando: os meus pensamentos não são os vossos. Eu sei que hoje muita gente lê esse texto, mas lê dentro da miopia da sua falta de conhecimento. E a pessoa, ela está trabalhando para fazer alguma coisa, ela não parou para conversar com Deus e perguntar para o Senhor se aquilo está nos planos de Deus. Não, apareceu na cabeça dela e ela está correndo. Aí quando ela lê esse texto, ela fala: sim, os planos de Deus são mais altos. Eu estou querendo aqui ter 1 milhão, mas Deus vai me dar 1 bilhão. Eu estou fazendo isso, mas essa coisa consumista, carnal. O que Deus está falando aqui é: levanta os seus olhos, olha para mim. Existem valores mais altos, o que eu tenho para você é muito maior. O que Deus tem para você, através de Jesus, é muito maior. É maior do que bilhão, é maior do que trilhão, é maior do que toda a riqueza da terra. O que Deus tem para nós é Ele mesmo. É o relacionamento com o Criador. Gente, a vida é assim, a vida passa. Nós voamos. Uma década passa num piscar de olhos. Que ilusão, que ilusão. As pessoas que caminham, as pessoas que vivem sem prestar atenção em Deus, e a vida passa, Eu compartilhei, com vocês, que eu e Mara tivemos a oportunidade de ir em março para o Brasil, e como que, à medida que eu caminhava na cidade onde eu cresci, na cidade onde mora a família da Mara, como que isso mexeu comigo, porque eu vi prédios, eu vi apartamentos, e eu vi tanta coisa construído por pessoas que eu conhecia muito, pessoas que dedicaram a sua vida e nem tinha muito tempo para Deus. Alguns até não tinham espaço para Deus no coração, mas eles corriam e trabalhavam e ajuntavam e morreram, e aquilo ficou lá. E eu pergunto: qual a utilidade? Os herdeiros vão usufruir, mas e a sua vida? Jesus, ele fala: a vida de um homem não está nos bens que ele possui. A vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela tem. É por isso que Deus fala: olha, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Deus é o grande eu sou. É assim que ele se revela. E ao se revelar como o grande eu sou, ele nos revela que ser é muito mais importante, infinitamente mais importante do que ter. Eu gosto da canção que nós cantamos, que diz: nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, nós adoramos a Ele pelo que Ele é. É claro, nós adoramos a Deus porque Ele fez tanta coisa, Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama, Ele nos santifica. Mas a ideia da música é essa: eu não adoro a Deus por conta das coisas que Ele me dá, eu não adoro a Deus por causa de bênçãos que eu recebo, mas é por causa de Deus. Essa deve ser a nossa grande paixão. Devemos nos apaixonar por Deus. E ele diz: os meus caminhos são muito mais altos, assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos. Nós precisamos gastar um tempo e fazer essa checagem diante de Deus, e pedir: Pai, olha para a minha vida, transforma a minha vida,
toca a minha vida e ajusta a minha vida àquilo que está no teu coração. Qual que é o seu chamado? Quantas vezes você já parou para fazer essa pergunta? Qual que é o meu chamado? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Nós sabemos que o propósito da vida do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas dentro disso, você já parou para perguntar: Senhor, qual que é o meu chamado? Qual que é o seu propósito? Como o Senhor quer usar a minha vida? As pessoas normalmente elas querem usar a vida, o tempo, os talentos, fazendo tudo que ela tem vontade de fazer e conquistar, e daí ela fala: não, mas isso aqui eu vou fazer para o Senhor. Ah, não, mas é muito mais do que isso. Os seus talentos, você é quem você é, porque Deus tem um propósito para você. Você tem o que você tem, as oportunidades que você teve, tudo isso é uma equação que Deus fez, porque Ele tem um chamado para a sua vida. É precioso nós nos colocarmos em sintonia com Deus e permitirmos e buscarmos e desejarmos que Deus faça da nossa vida algo que tenha valor. Gente, a nossa vida ela tem que impactar gerações. Eu vejo que as pessoas vivem, depois elas morrem, passa alguns anos, ninguém mais se lembra. Ninguém mais se lembra. Eu sei que nós estamos vivendo, hoje tem pessoas que nos conhecem, e tal, mas daqui a pouco nós vamos, e eu pergunto: qual é o resultado da nossa vida? Qual é o efeito da sua vida, da sua existência, na geração seguinte? Nós precisamos clamar ao Senhor e pedir: Senhor, revela, usa. O texto finaliza dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Esse Deus que é rico em perdoar, esse Deus que nos convida para sair da pequenez da nossa existência e voltarmos os olhos para Ele, buscarmos os seus pensamentos que estão no seu coração. É esse Deus que nos toca, e nos toca através da sua palavra. Ele diz: a minha palavra, ela, assim como a chuva, vem, a neve derrete, a água vem e rega, e traz vida, e faz a planta germinar. Assim, da mesma forma, é a minha palavra do Senhor. Ela não volta vazia, ela realiza aquilo para o que eu a enviei. E quando eu falo a palavra do Senhor, eu não estou me referindo ao pensamento ou aquilo que veio na cabeça ou no coração de alguém e ela vem falar com você. Eu estou falando da Bíblia, das Escrituras. Gente, nós precisamos olhar para esse livro de forma diferente. Nós vivemos numa geração onde esse livro ele está sendo atacado. Está sendo rasgado, está sendo queimado. Em alguns países ele está sendo adulterado com versões esdrúxulas. Mas você já parou para pensar o que é esse livro? É um livro, né? Você pode ter ele na forma digital. Eu amo ter ele aqui nessa maneira porque não depende de bateria, né? Ele está aqui na minha mão. Você já parou para pensar o que é esse livro? Esse livro te conecta com o paraíso, porque lá é onde Jesus está habitando, é lá onde o Pai está habitando. Deus ele está presente em todo lugar, Ele é onipresente, mas a Bíblia nos fala disso, dessa dimensão, nos fala desse lugar, o paraíso, onde os nossos amados que morreram em Cristo já foram, onde um dia nós vamos. É um lugar onde a glória de Deus brilha. E esse livro, ele nos coloca em conexão com Deus. Esse livro, quando você abre ele e lê, você está ouvindo Deus, você está ouvindo o Criador falando. E a Bíblia diz, o Deus está falando aqui, que
esse livro, a sua palavra, aquilo que ele fala. E a palavra não é apenas a palavra escrita, é a palavra encarnada, Jesus. Jesus é a palavra de Deus, mas você se relaciona com a palavra encarnada através da instrumentalidade da Bíblia. E quando você lê, você é tocado, você é transformado. Eu tenho falado aqui muito do meu hábito, graças a Deus, né? Estabeleci um hábito de ler a Bíblia inteira, né? Capa a capa. Começo lá em Gênesis, vou lendo. Chega no Apocalipse, eu volto e começo a ler de novo. E outra coisa que eu faço eu estabeleci para mim, Bíblia vem primeiro do que o celular. Por quê? Quando você levanta amanhã, qual que é a tendência? A tendência é você levanta a cabeça e já faz assim, né? Aí você já lembra do mundaréu de coisa, etc., já entra na tensão. E daí, se você pega o celular, e a primeira coisa que você vai ler é o que está na telinha, pronto, seu dia já está complicado. A melhor coisa é você iniciar o dia. Primeiro vai para a Bíblia, primeiro gasta um tempo. Eu tenho gasto aí de meia hora, 1 hora, toda manhã, lendo as Escrituras. A propósito, se você fizer isso, em 1 ano você lê a Bíblia de capa a capa, tranquilo. Mas tem dias que eu chego, está no meu momento, e eu sento, e a minha cabeça está assim, e eu começo a orar e pedir para Deus, para Ele me abençoar, para eu focar. Mas é maravilhoso quando você começa a ler, pronto, você sente a brisa do céu, você sente o perfume do Senhor. É a Bíblia. Amar as Escrituras é amar o próprio Deus. E olha aqui, Deus diz, olha, assim como acontece com a chuva, com a neve, que fecunda a terra, assim é a minha palavra, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir aquilo que me apraz. Deus está falando, a minha palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito de tornar a sua vida fértil, de trazer vida, de fazer germinar as tantas sementes que tem no seu coração, e isso é promessa, e ele diz que a palavra dele não volta vazia. Como é que nós vamos poder vivenciar esse texto na nossa vida? Eu digo, o caminho é esse aqui. Se você ouve uma mensagem como essa, e você simplesmente enche o seu coração com propósitos, né? Não, agora eu vou ser diferente, agora eu vou pensar mais em Deus, agora, e não parte para algo concreto, você não vai experimentar nada. Mas se você entende, você fala, olha, eu vou assumir um compromisso concreto com Deus. Eu vou buscar a Deus enquanto eu posso achar. Eu vou buscar enquanto ainda há remédio. Eu vou buscar enquanto tenho socorro. E eu vou buscar a Deus como? Eu vou buscar a Deus com esse livro. Como você mostra para Deus que você está buscando a Ele? É com esse livro aberto, é lendo, é orando, é pedindo, Deus, fala comigo, Pai, fala comigo, amadurece o meu coração, enche a minha vida. Como é que eu vou sintonizar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus? É através da Bíblia. Ele nos revela os seus pensamentos através da Bíblia. À medida que você vai lendo, gastando tempo, você vai ouvindo os pensamentos de Deus. E Ele fala. Quando você começa a ler e vai lendo, o Senhor, Ele vai ministrando, Ele vai abrindo o seu entendimento. É algo maravilhoso. A palavra do Senhor não volta vazia. Vamos ter um momento de oração agora? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E durante esse momento, pense em tudo aquilo que você está ouvindo. E se coloque diante de Deus. Deus, Ele é rico em perdoar. Ele não inocente o culpado. Jesus sofreu por nós. E o nosso amor por Jesus deve nos conduzir a uma vida de santidade, de compromisso. O Senhor, Ele está dizendo, busque enquanto
se pode achar. Tome essa decisão no seu coração, de converter-se ao Senhor, de deixar os maus pensamentos, de deixar as condutas erradas, de deixar de brincar com o pecado. Busque ao Senhor, o Senhor é rico em perdoar. Abra mão das suas vaidades e comece a buscar os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são profundos, são elevados, são maravilhosos. Se deixe tocar pelo Senhor, através de uma vida de leitura da palavra, de meditação nas Escrituras, na Bíblia. Busque ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti por essa palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja tocando cada vida, ó Pai, cada vida que está aqui nessa noite louvando o Senhor, esteja tocando cada vida que de repente esteja assistindo essa mensagem posteriormente. Nos conduza, ó Pai, toca as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nós louvamos porque nós já somos Teus e nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, Pai, toca-nos com um amor profundo para Ti, para contigo. Faça com que cada um dos Teus filhos aqui se sintam responsáveis pelas suas atitudes e entendam a necessidade de uma vida correta, santa, sintonizada com o Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia daqueles que estão caminhando, quem sabe, para o matadouro, aqueles que estão caminhando, colocando o pé no laço, aqueles que estão à beira do abismo, de se envolver com coisas que vão trazer tanto sofrimento. Oh, Pai, coloca-nos em sintonia contigo, Senhor. Ajusta a nossa mente com a Tua mente, ajusta o nosso coração, Senhor, com o Teu coração, para que nós busquemos o Senhor o nosso grande tesouro, o Senhor a quem nós amamos. Oh, Pai, nós louvamos-Te porque o Senhor tem um propósito, revela o Teu propósito a cada pessoa e usa as nossas vidas. Louvamos-Te porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela realiza o que o Senhor desejou. O Senhor realiza o propósito para o que o Senhor nos deu a palavra. E nós louvamos, porque isso é uma verdade que se aplica a esse momento agora também. Louvamos porque essa palavra, ela não vai voltar vazia. As pessoas que estão ouvindo agora, ouvirão depois e, quem sabe, ouvirão no futuro o vídeo. Essas pessoas, elas vão ser tocadas. Derrama sobre cada uma a Tua bênção. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.